simples e eficientes de controladores PIDs. Ele foi orientado pelo professor geológico por mim, e a comissão julgadora é formada pelo Dr. André Queiras, da Petrobras, pelo professor Dr. Diego Eckert, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica URGS, pelo professor Dr. Pedro Rafael Bolognese Fernandes, Atitude Técnica. O candidato tem, no máximo, 50 minutos, depois ele será devidamente arguído pela banca. Bom dia. Tá me ouvindo bem, André? Tá, ok. Então, vamos começar, então. Então, como o professor Jorge já fez a apresentação, eu sou quarentena, eu sou o Brício. Hoje eu vim fazer minha apresentação sobre minha defesa de mestrado, cujo título é Estabilização da Produção de Petróleo em Sistemas Gas Lift, através do ajuste simples, eficiente e controladores PID. Então, a estrutura da apresentação está dividida em 6 partes, está mais ou menos como está organizada a dissertação. Então, na primeira parte a gente vai introduzir, na segunda vai fazer algum destaque da revisão bibliográfica, na terceira a gente vai mostrar como foi desenvolvido o método, a parte de validação e comparação também, e na quarta parte a gente vai fazer a aplicação desse método no sistema de produção de petróleo, na verdade, em um modelo representativo para esse sistema. Na parte 5, a gente vai avaliar a questão de ruídos de medição, a sensibilidade desse método proposto frente a ruído, e na sexta parte a gente vai concluir e deixar algumas sugestões para a continuidade desse trabalho. Então, introduzindo, né, o petróleo é muito importante assim, para o mundo, né, tem uma contribuição assim, enorme. Ele foi a principal motivação para a utilização do petróleo de maneira mais robusta, foi dada no início do século XIX, mas o principal objetivo dessa busca era para utilizar ele como querosene de iluminação. Nos anos de 1850, essa motivação se modifica um pouco. A motivação era a substituição dos lubrificantes utilizados nas máquinas do período da Revolução Industrial, e na passagem do século XIX para o século XX, que, de fato, o petróleo foi utilizado em larga escala. Então, como foi dito, né, tem uma grande importância e os pontos-chave dessa importância é que ele foi responsável pela consolidação do modelo industrial moderno, caracterizado pela produção em massa. Ele é provedor dos principais insumos da indústria petroquímica e também provedor de combustíveis, transporte aéreo, rodoviário e marítimo. E aqui é apenas um gráfico mostrando uma série histórica dos últimos 25 anos, e o verde é responsável pelo petróleo, né, e aqui a gente mostra que desses 25 anos o petróleo tem a maior parte de contribuição energética mundial. Logo depois vem o carvão, aqui em cinza, e o gás natural. No Brasil, não é muito diferente disso. O petróleo é responsável por 34,4% da demanda energética brasileira, que tem 2 gráficos comparativos de 2018 e 2019. 2019, dados até julho. E só que o petróleo brasileiro, na verdade, a produção desse petróleo tem algumas características peculiares, né? Tipo, 94% da produção do petróleo brasileiro ocorre em ambiente offshore. Nesses ambientes, normalmente de águas profundas e ultraprofundas. Isso, por si só, já traz alguns desafios a serem vencidos, que já são vencidos, na verdade. E muitos desses postos são equipados por gas lift. Gas lift nada mais é que um método de elevação artificial. Só que nessa produção tem alguns problemas operacionais, que aqui a gente vai falar de produção instável, mas não é a questão de estabilidade matemática, é só uma questão de estabilidade operacional da produção. E essa estabilidade pode ser conhecida a partir de diagrama de bifurcação. Normalmente, a taxa de produção no eixo Y e a abertura da choke é a taxa de gas lift. Nesse gráfico, a gente observa que esse ponto daqui é conhecido como ponto ROPS, ou ponto de bifurcação. Então, nessa parte aqui, a produção é dita estável. A partir desse ponto, a produção passa a ter um comportamento instável, que é caracterizado por uma produção altamente oscilatória em ciclo limite. E qual é o problema disso? É que
nessa operação, nessa região, há perdas significativas na produção. Além disso, oferece alguns riscos operacionais para o próprio sistema de produção de petróleo. E aqui é só uma estimativa que, assim, não é bom trabalhar na região estável, não só, na verdade, é bom estabilizar o sistema, não só por uma questão de segurança, mas também tem um forte retorno econômico envolvido. Aqui só um exemplo, aqui pegando um valor médio do barril de petróleo de 63,6 dólares, e aqui a produção média desse poço, segundo dados da ANP em julho. Então, esse poço, se fosse considerado só a exportação total do petróleo, teria produzido em torno de 1.355.000 dólares por dia. Um aumento de 10% dessa produção traz apenas um aumento de acima de 100 mil dólares por dia. Então, também mostra um pouco da importância, não só uma questão de segurança, mas também uma questão de lucro. Claro que outros fatores têm que ser levados em conta aqui, porque não é só exportação, tem toda a questão do custo envolvido para a extração desse petróleo. E daí, nos últimos 50 anos, tem vários trabalhos estudando sobre essa temática da questão da golfada e como estabilizar essa golfada, e dentro desse trabalho, o que destaca é a utilização do controle automático para a estabilização dessa produção, ou seja, seria uma operação em malha fechada. O grande problema, na verdade, de utilizar o controlador, eu digo mais ainda o controlador clássico, é que, observando na literatura, as regras disponíveis para a sintonia desses controladores apresentam um baixo desempenho. São poucas as regras que conseguem trabalhar com o sistema com essa característica altamente oscilatória. Posto isso, o objetivo principal desse trabalho é a estabilização da produção de petróleo. Essa proposta vai ser através de uma nova metodologia de ajuste de controladores PID, buscando a simplicidade dessas regras e também a eficiência das mesmas. Como objetivo específico para o desenvolvimento das regras, a validação das regras e o projeto de controladores utilizando essas regras um sistema de produção de petróleo. Nesse caso, a gente vai utilizar o PLAN, que é um modelo representativo, que já foi validado no dados reais de planta, e também avaliar a acessibilidade dessas regras de ajuste propostas na presença de ruído de medição. Então, entrando um pouco na revisão da literatura, a gente vai abordar um pouco sobre o sistema de elevação artificial do petróleo por gás lift, vai descrever brevemente o processo de produção por gás lift, as instabilidades operacionais relacionadas a eles, as propostas que a literatura trabalha para mitigar essas instabilidades operacionais e também alguns métodos de sintonia que foram encontrados na literatura que conseguiram trabalhar com essa característica altamente oscilatória. Então, aqui é o sistema, um esquema do sistema de produção de petróleo por gás lift. A válvula de gás lift, a entrada de gás lift se dá aqui na coluna de produção. Lembrando que o poço é constituído pela coluna de produção, que é essa linha aqui, o revestimento, e tudo isso é o poço. E o anular é a região entre o revestimento e a coluna de produção. E a ideia é fazer o controle desse sistema utilizando um achoque da linha de produção, e utilizando uma pressão dessa coluna, normalmente a PDG, que é uma pressão mais ou menos nessa região aqui, é o que é mais recomendado na literatura. E as estabilidades operacionais são conhecidas, podem ser classificadas como golfada severa, golfada por acidente, onda de densidade, golfada operacional, golfada hidrodinâmica e cabeceio anular. Todas essas instabilidades, elas causam problemas de semântica semelhantes, porém intensidades diferentes, sendo mais grave a questão da golfada severa. A golfada severa pode ser explicada por quatro etapas. A primeira é a formação da golfada. Essa formação da golfada acontece na comunicação entre o pipeline e o riser. Então, é preciso ter um ponto de acúmulo, como é mostrado aqui. Então, tem que ter uma tubulação descendente para causar um acúmulo de líquido. E aí, essa é a primeira etapa de formação de golfada. A segunda etapa é a produção da golfada. A produção da golfada é que
com o bloqueio de líquido, gás que vem da injeção do gás líquido começa a se acumular, a montante desse líquido, até o momento que a pressão consegue ser suficiente para superar a pressão hidrostática da coluna, nesse caso é o raio. E aí ele tem o estouro a ruptura do bustão de gás, então ele joga toda essa parte acumulada líquida para o sistema, para as instalações de superfície, e tem um retorno de uma parte desse líquido, e aí começa o processo novamente. Né? E isso traz uma grande variação na pressão e, consequentemente, também na produção. E dentro dessa, para resolver essas instabilidades, a gente pode classificar em dois tipos de abordagem, a passiva e a ativa. A passiva é a modificação de alguma propriedade físico-química do escoamento ou uma modificação estrutural. E a abordagem ativa é a utilização do controle clássico ou avançado. E o nosso trabalho entra nessa parte aqui, na utilização do controle clássico, com a nova metodologia de ajuste. E dentro da abordagem ativa do controle clássico, então o controlador PI é o mais utilizado, né, mais estudado na literatura. Tem algumas aplicações de controlador PID. Controlador avançado tem uma proposta de estratégia cascata com PI, em Game Schedule, MPC e MPC, basicamente. Na abordagem passiva, propriedades físico-químicas, no caso a utilização de surfactantes para redução da tensão superficial do escoamento, ou uma modificação estrutural, né, como a construção de um grande tanque a montante do separador a fim de amortecer todas essas oscilações da produção. E um condicionador de fluxo, que seria uma tubulação em ondas para quebrar essa golfada. E também tem a proposta de injeção de gás líquido na base do raio, que também seria uma forma de mitigar essa golfada. Né? O grande problema dessa abordagem passiva é que ela tem uma característica comum, são soluções extremamente custosas. Então, por isso a abordagem ativa é mais recomendada. E com o método de sintonia, que a gente trouxe 6 propostas, 3 de funções de transferência de primeira ordem com tempo morto e 2 com funções de transferência de segunda ordem com tempo morto também. E são esses métodos que serão utilizados para comparar com a nossa metodologia proposta. Então, entrando agora na parte de desenvolvimento do novo método de sintonia, nesse capítulo a gente vai falar sobre a metodologia, né, que de fato como foi criada, né, como surgiu o método, a validação desse novo método, uma análise comparativa do desempenho desse novo método com os métodos disponíveis na literatura e uma análise comparativa também do lugar das raízes desse método com a estrutura INC. O nosso método, o método proposto, tem 4 equações, assim, vamos falar assim, essenciais, né, que é baseado numa resposta de função de transferência de segunda ordem. O controlador PID utilizado nesse caso aqui foi o PID-ISA. A gente utilizou o critério de desempenho ISE e a função de sensibilidade que mede o inverso de quão longe da estabilidade está de acordo com o critério de Knight, o ponto -1. E aí na metodologia foi dividida aqui na parte de desenvolvimento das regras básicas e a parte de desenvolvimento do fator de correção da robustez do novo método proposto. Nessa primeira parte foram utilizadas 70 plantas, essas plantas tiveram todas ganhos igual a 1, o tal igual a 10, e a razão tal θ variou entre 1 e 10, e o zeta de 0,025 a 0,1, região que a gente classificou como altamente subamortecido. Em relação aos controladores, a gente utilizou o B igual a 1, C igual a 0, N igual a 10. O B igual a 1 é que dá um controlador com um grau de liberdade, e o C igual a 0 é para não ter uma grande mudança, uma resposta muito brusca na ação derivativa quando a gente faz uma mudança de set point. E o N igual a 10 é um filtro de primeira ordem, um fator de filtro de primeira ordem. E aí esse método foi baseado no problema de otimização, em que a gente resolveu o problema de otimização para cada daquelas plantas. São 70 plantas, então a gente tem 70 conjuntos de KP, tal I, tal D, ótimos do controlador. E esse problema de otimização foi sujeito a uma máxima sensibilidade de 2, igual a 2. A característica da simulação foi feita um distúrbio na carga e também uma mudança de set point. Primeiro foi feita a mudança de set point, depois o distúrbio na carga,
os limites da MV nesse primeiro problema foi menos limite a 20. E aí, como a gente tem 70 conjuntos de KP, tal I e tal D, a ideia foi relacionar eles com parâmetros da planta. Então, primeiro, tentou buscar fazer a relação dele com a relação tal, θ, destacando que para cada fator de amortecimento, a gente estudou, como a gente falou lá, uma razão tal θ de 1 a 10. Eu pego mais ou menos 4 pontos nessa região. Ou seja, para cada zeta, a gente tem um conjunto de tal θ. Então, esse primeiro ajuste foi em relação ao tal θ. E essas equações foram escolhidas porque, através de uma análise, assim, ele foi testando as outras equações, e o critério também é objetivo e por mínimos quadrados e o nível de significância menor ou igual a 0,05. Outras equações também foram testadas, como foi falado aqui. E daí, para cada zeta, a gente tem um ajuste de A0, A1, B0, B1, C0 e C1. E aqui a qualidade, mostrando só um pouco sobre a qualidade do ajuste para zeta igual a 0,05. Como eu falei, que para cada zeta tem um parâmetro característico para aquele modelo. Então, a ideia agora, na segunda etapa, foi relacionar esse parâmetro A0, A1, B0, B1 com o fator de amortecimento. Dessa forma, a gente teria o KP, o tal I e o tal D como funções dos parâmetros, de fato, de uma função de transferência de segunda ordem. E as equações escolhidas para essa etapa foram essas aqui. O critério de escolha também foi o mesmo da etapa anterior. E dessa forma, aqui a gente mostra a qualidade do ajuste em relação ao zeta, para cada desses modelos escolhidos. E aí a gente chega nas primeiras relações básicas do nosso método de ajuste. Destacando que aqui a utilização da função mínimo não foi utilizada no ajuste de fato, foi uma etapa posterior, e a utilização dele foi por uma questão que, para razão tal, θ muito grande, muito elevada, levaria um controlador com desempenho não tão bom assim. O problema disso é que a gente também segura ele em relação ao desempenho também. E para corrigir isso, a gente fez a proposição de um fator de correção. E nesse fator de correção, a ideia do desenvolvimento é semelhante à ideia do desenvolvimento para as relações básicas. Só que nesse fator, a gente utilizou 44 plantas, o K foi igual a 1, tal igual a 10, e a razão tal θ, antes de 1 a 10, agora foi de 1 a 50 mil, e o zeta foi fixo. Característica do controlador a mesma, utilizada anteriormente, e o que muda é o problema de otimização. Antes a gente tinha tal I e tal D também como variáveis de decisão, agora a gente só tem um KP sujeito a uma máxima sensibilidade igual a 2. E o tal I e o tal D são utilizados daquela primeira regra que a gente propôs, das relações básicas, vamos por assim dizer. E foi utilizado o KP também porque o KP é o principal vetor de ajuste do controlador. E a característica de simulação foi a mesma, o que mudou foi o limite da variável manipulada, que a gente aumentou um pouco. E com base em todos aqueles fatores, critérios, a gente chegou às seguintes relações para a faixa de tal θ. Então, o método você utiliza as relações básicas apresentadas pela tabela anterior e esse fator de correção que pode aumentar o desempenho. Então, o método sugere uma faixa de KP. Então, para o ajuste. Entrando na validação, a gente utilizou 15 mil plantas diferentes. Essas plantas teve um ganho igual a 1. O tal variou de 1 a 1000 e a razão tal θ de 1 a 10 mil. E o zeta a gente classificou em 3 grupos. Grupo A, grupo B e grupo C. O que muda é que no primeiro grupo ele está mais perto do 0,1. E o grupo C tende mais ao 0. Que chega ao limite da oscilação, seria um fator de amortecimento zero. E aqui está a distribuição desse grupo de plantas. Nesse aqui a gente observa que as plantas não teve nenhum privilégio de uma região ou de outra região. As plantas estão bem distribuídas, então não teve nada nesse aspecto. Em relação à máxima sensibilidade, a gente testou. E para 15 mil plantas, os controladores conseguiram tanto alcançar o objetivo de controle servo, como 17
point e o controle regulatório. E aí a gente avaliou a máxima sensibilidade. Nesse quadro aqui, à direita, né, de vocês e à esquerda, tem a versão maior robustez. A versão maior robustez é aquela versão sem a aplicação do fator de correção. E a versão maior desempenho, que a gente adotou esse nome, é a versão que tem com o fator de correção aplicado. E aqui a gente vê que, em termos de média, né, de fato, a maior robustez tem 1,24, que é um bom valor para um ajuste bem robusto, e a maior desempenho tem 2,09 em média para esse grupo, que também dá um ajuste com desempenho robusto. O grupo B e o grupo C, a média e o desvio foi semelhante. E daí, para ver de fato como é que estava o comportamento desse sistema e comparar com outras metodologias, foi escolhida uma planta de cada grupo para avaliar. E o critério de desempenho avaliado foi o IAC. E aqui está um exemplo da aplicação para o grupo A, de como é que se calcula, como é que se ajusta, né? Então, o método ele é baseado numa função de transferência de segunda ordem. A primeira coisa que tem que se fazer é definir quanto vale a razão tal teste. A segunda etapa é calcular pelas relações básicas o KP, o tal I e o tal D. E a terceira etapa é a aplicação do fator de desempenho para se obter o segundo KP. Então, a etapa opcional, na verdade. E aqui a gente tem como comparação o método e os outros métodos de sintonia, né? Destacando que o método proposto sem asterisco é a versão mais robusta e o método proposto com asterisco é a versão maior desempenho. De fato, como a gente pode ver aqui em termos de critérios de desempenho, a versão maior desempenho teve um melhor desempenho e foi seguida da versão do método versão maior robustez. Comparado aos outros métodos de sintonia, para o caso da planta A, apenas esse método aqui, do SCADA 2000, se aproximou, né? Teve um desempenho 6 vezes maior, regulatório, 4 vezes maior em relação ao melhor desempenho. E aí, aqui é um gráfico comparativo das melhores respostas, né? O método proposto, o método proposto asterisco e o método de SCADA. E aqui a gente vê que, de fato, embora ele tenha se aproximado mais ou menos, né, dos melhores desempenhos, ele teve uma resposta bastante oscilatória. Já comparando o método, a versão maior desempenho, a versão maior robustez, a gente observa aqui que, de fato, a que tem um maior desempenho, ela tem uma menor robustez, com uma ação mais ampla, assim, mais nervosa, vamos dizer assim, no controlador. E a versão maior robustez é mais tranquila, né, como a gente pode ver aqui. E mais em termos de desempenho, se a gente observar a resposta aqui, tempo de assentamento, as duas se assemelham bastante, né? A principal diferença assim, está no controle regulatório, que ainda assim também não é nada muito relevante, né? Então, a versão maior robustez já funciona bem. E aqui é o grupo B. De novo, o método proposto foi os melhores desempenhos, e uma coisa que a gente observa é que o desempenho dos outros métodos começam a piorar à medida que o zeta tende a zero. Vai ficando cada vez mais altamente oscilatório. Aqui a comparação, a discussão é a mesma, né? É a mesma coisa observada. No grupo C, a gente observa que piorou mais ainda, né, os métodos disponíveis comparados, e aqui também uma comparação de desempenho entre as duas respostas, entre o método maior desempenho e o maior robustez. E agora, na análise do lugar das raízes, foi utilizado o STreamC para comparação. E nessa figura A, aqui é o caso GADS, né, o primeiro caso, e aqui na figura A tem um método proposto, e na figura B tem um método sintonizado pelo IMC. De fato, aqui, olhando assim no macro, parece que está tudo a mesma coisa. Mas o mais importante é essa região próximo do eixo imaginário, né, que de fato mostra como é que está a estabilidade do sistema. Fazendo um zoom nessa região, para os 3 casos, né, grupo A, grupo B e grupo C, nessa coluna é o método proposto, nessa coluna é o método IMC. E aqui a gente observa bem o motivo pelo qual o método proposto é superior
as outras metodologias. As outras metodologias, elas buscam normalmente a inversão da planta. E essa inversão da planta é buscada para cancelar os polos dominantes. Porém, essa estratégia de cancelamento do polo dominante, quando esses polos dominantes estão próximos ao eixo imaginário, não é uma boa estratégia. E aqui a gente observa, ele não tem liberdade nenhuma de aumentar o KP, não que não tenha liberdade, ele pode aumentar, mas não vai aumentar de forma alguma o desempenho, visto que os polos dominantes da malha fechada sempre estarão próximo ao eixo imaginário. Já a metodologia proposta, a gente observa que tem um espaço, sim, e como é proposto, na verdade, tem 2 KP propostos, para aumentar esse desempenho, visto que os polos vão sendo deslocados para o sentido mais negativo do eixo real. Outra característica importante também é a colocação do zero do controlador no eixo real negativo. Isso é uma baita diferença também, porque o método sempre vai ser possível ser aplicado tanto na versão de série como em paralelo do controlador PID. E agora entrando na aplicação do método no modelo no sistema representativo para equipamentos de petróleo. Então, uma breve apresentação do modelo será falada, a metodologia empregada para esse capítulo. Mostrar como foi feito o projeto dos controladores PID para o sistema, a estabilização da produção de petróleo, avaliação do controle servo, avaliação do controle regulatório. E aqui é o sistema modelado. Sistema modelado basicamente por 6 equações de balanço de massa. Esse é o FOAM. E a ideia aqui que a gente vai avaliar é utilizar essa manipulada, que será a nossa válvula de controle, utilizando a pressão na PDG, que é essa região, e também a pressão na TPT. Então, a pressão na PDG, em horas nessa apresentação, a gente vai chamar só PDG, e pressão aqui está TT, né, que é o topo da coluna de produção, a gente vai chamar de pressão na TPT. Então, também vai ser avaliada essas duas variáveis controladas individualmente, então, no mesmo momento. E aqui são os parâmetros utilizados na simulação. E com esses parâmetros, a gente primeiro identifica o ponto de bifurcação, que é aquele ponto que foi apresentado no início, né, que é o ponto no qual o sistema passa a ter um comportamento em ciclo limite. Esse ponto corresponde a 21% da abertura da válvula choque de produção. Foi considerado uma dinâmica na variável manipulada também, que é visto que no mundo real, a válvula é uma válvula de passo, então ela tem uma certa dinâmica para alcançar, sair totalmente fechado para totalmente aberto. E aqui o Gil comenta que em torno de 5 a 10 minutos, então a gente considerou um tempo médio mais ou menos de 7 minutos, inseriu essa dinâmica também na variável manipulada. Como a gente falou, foi analisado 2 variáveis controladas, a PDG e a TPT, fez um controle servo, mudou o set point até o limite da estabilidade, até o quanto ele já suportava. E o controle regulatório foi feito um distúrbio na carga de gás líquido de menos 10% em cima desse valor inicial, que foi igual a 1,43 kg. O ponto de operação escolhido foi uma abertura de válvula igual a 19,2%, é um ponto muito próximo do ponto de bifurcação, e nesse ponto já tem um comportamento altamente oscilatório. Foi feito um step test nesse ponto de operação. E aqui está o diagrama de bifurcação para 3 diferentes taxas de gás lift. Aqui quer mostrar também é que, a depender da taxa de gás lift, esse ponto de bifurcação ele é deslocado. Menores taxas de gás lift deslocam o ponto de bifurcação para a esquerda e maiores taxas de gás lift deslocam o ponto de bifurcação para a direita. Lembrando que esse 1,43, o roxo foi o que a gente utilizou, daqui 1,21%, e esses valores aqui são correspondentes exatamente àquele distúrbio na carga que a gente fez de menos de 10% e 10%. Só para chamar a atenção. E aqui está o resultado da identificação. O tracejado é o modelo não linear, dados da simulação, do step test, e o azul é a proposta da aproximação de função de transferência de segunda ordem. Então, fez a aproximação para PDG, a partir da função de transferência de segunda ordem identificada, fez o projeto do controlador utilizando as regras de ajuste proposto. De novo, o método proposto, sem nada, é a versão mais robusta.
asterisco é o maior desempenho, e esse o maisinho é uma versão intermediária. Tá, mas intermediária é o que? Basicamente, o KP foi feito uma média aritmética. E foi testado, avaliados os métodos mais robustos. Aqui está a identificação para TPT, para outra variável controlada. E aqui está uma análise, né, da produção em malha aberta, né, que foi o máximo obtido em malha aberta, foi uma produção igual a 40, kg por segundo, que corresponde àquela antes do ponto de bifurcação, está antes do 21%. E aqui foi feito vários degraus para ver como essa produção decaía com a abertura da válvula Schoff. E aqui a gente observa que à medida que a válvula abre, a produção cai. Lembrando que esses valores aqui são médios e aqui é o comportamento oscilatório. E para cálculo desses valores médios foi considerado um período maior aqui. Apenas a fim de representação foi representado um ciclo menor. E aqui também é um pouco antes, né, desse ponto de máxima produção, a gente observa um crescimento e observa que à medida, como a gente havia falado, que ele se aproxima do 21%, que é o ponto de bifurcação, esse comportamento da vazão ela começa a ficar cada vez mais oscilatória, chegando no caso limite, que ele fica trabalhando em ciclo limite a partir do ponto de bifurcação. E aí, avaliando a PDG, né, as duas metodologias propostas, né, a gente observa que o método proposto tem um KP maior, ele é um pouco mais nervoso no início, né, na mudança do set point, e o azul ele é a versão mais robusta, né? Contudo, o azul ele conseguiu até uma abertura aproximadamente de 60%, isso, e o laranja conseguiu ir até aproximadamente 90%. Isso daqui dá uma produção de 60,8 kg por segundo, que representa um aumento de 52% da produção em relação à melhor produção obtida em malha aberta. Para TPT, o comportamento foi similar, a produção para TPT como variável controlada obteve os mesmos ganhos obtidos pela PDG. E já na análise do controle servo-regulatório, né, o controlador foi posto para operar numa abertura de válvula igual a 50%. Né. Aqui vale destacar que industrialmente não se faz isso, né, se procura estabilizar numa abertura menor. Logo, a gente observa que logo que o controlador fecha a malha, ele satura, né, mas também mostra que mesmo numa situação mais complicada, por assim dizer, o controlador também foi capaz de estabilizar esse sistema. E nessa produção de 50% foi feito um distúrbio na vazão do gás líquido, menos 10%, voltou para o valor original e mais 10%, como foi comentado anteriormente. E no comportamento dinâmico da variável, a gente observa que o controlador foi capaz de rejeitar os distúrbios. Para a TPT também o comportamento é semelhante, então a conclusão a gente chega aqui usar uma ou outra, a gente alcança os mesmos valores de produção. E agora entrando em relação à sensibilidade do ruído, né, a metodologia vai ser apresentada na metodologia do capítulo, a avaliação do ruído, a avaliação da variância da variável controlada e manipulada, e a avaliação do desempenho do controlador na presença do ruído na situação de desempenho regulatório. Então a característica da simulação é essa aqui. Agora a gente adiciona um ruído na saída do processo, e a característica do ruído foi dada dessa forma, que a amplitude variou de 0,01 a 0,1, e o tempo de amostragem foram esses aqui, né? Lembrando que esses tempos de amostragem foram definidos com base no tempo de subida do processo. E o N, que é o fator proporcional do filtro de primeira ordem, do controlador PDI, que também foi utilizado PDI, variou de 1 a 10. A ideia aqui é definir qual seria, para essa metodologia proposta do controlador PDI, qual seria o valor de N mais recomendado. E dentro dessa recomendação está a questão do distanciamento do desempenho com ruído em relação a um sistema sem ruído. Seria, vamos dizer assim, o caso ideal. A planta foi utilizada o GC, daqueles casos lá que utilizaram no terceiro capítulo, então a gente usou esse caso.
Controlador, como ele falou, PID e ISA. Esses são os parâmetros dados pelo ajuste, que está lá no tabela anterior. E o critério avaliado foi o IAI, a questão do desempenho, e também o esforço de controle para contabilizar o quanto eu estou utilizando da minha variável manipulada. E aqui está a resposta em termos de variância. E aqui a gente observa, nesse primeiro gráfico aqui, a questão da variável controlada e aqui a manipulada. E a gente observa aqui, para a variável manipulada, à medida que o N aumenta, a gente obtém desempenho semelhante ao sistema sem ruído. Porém, a utilização também da variável controlada é maior. Então, tem um inverso. Então, o ideal é escolher uma região em que isso seja bom para os dois lados, já que não tem como ser bom para os dois ao mesmo tempo. E essa região aqui dá para ver que é uma região, uma faixa de 3 e 5, que se obtém um desempenho razoável e não se utiliza tanto da variável manipulada numa questão de ruído. Essa mesma análise foi feita para um caso regulatório, só que agora em termos de critério IA e critério EC, e a conclusão é a mesma. E aqui só está um exemplo do caso com ruído, o caso regulatório. A gente fez para o caso servo também, mas a gente não trouxe aqui só por uma questão de espaço também, e a análise é a mesma, a conclusão é a mesma. Assim, chegando nas conclusões, a gente desenvolveu a metodologia de controladores PID. Como pode ver, essas equações são simples e com robustez ajustável, já que a gente fornece uma faixa de KP, né, de ganho do controlador. Possibilidade de aplicação dessas regras, tanto na forma de série como em paralelo. Definir uma faixa de valores de N que menor sente o efeito do ruído, que seria 3 a 5 o valor. Observou-se que o método proposto, a metodologia proposta de ajuste do controlador foi capaz de estabilizar a produção de petróleo, tanto com a pressão na PDG ou na TPT, e observou-se um aumento de produção de petróleo de até 52%. Eu falo até porque o 52% foi obtido já numa faixa quase de abertura total de válvula e industrialmente não vai trabalhar dessa maneira. E como sugestão para trabalhos futuros, é a aplicação dessas regras em uma planta escala piloto, que temos aqui no grupo. Definir teoricamente qual seria essa região altamente superamortecida, seria a região na qual os métodos de sintonia disponíveis na literatura não trabalham bem, e também tentar utilizar uma variável controlada mais próxima das instalações de superfície, porque a PDG, como é falado já na literatura, é uma das primeiras variáveis de se perder, das primeiras medidas de se perder na instalação do poço, visto que ela fica colocada lá, bem lá embaixo, né, no início do poço. Então, as condições bastante severas. E também avaliar outros filtros de ruído a fim de, sem perda significativa no desempenho do sistema em malha fechada. O que é isso? É tentar avaliar outros tipos de filtros para definir qual seria o melhor filtro que se aproxima mais do desempenho ideal, que seria um desempenho sem ruído. E aqui foram as ferramentas utilizadas de trabalho, né? O Python na versão 2.7, 3.7, as bibliotecas utilizadas, utilizava estatística também 8.0 e o MATLAB 2015. E aqui são algumas referências utilizadas nessa apresentação. No mais, gostaria de agradecer a CAPES pelo apoio financeiro, ao Ginscope pelo todo suporte e o programa de pós-graduação em Engenharia Química pela formação que foi obtida. E aí eu agradeço e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado. Obrigado, Brito. André, nos ouve? Bom, vamos